Bom, pessoal, então estamos de volta. Sejam bem-vindos então a mais uma aula aqui. E nessa aula a gente vai falar agora sobre construção de uma barra de navegação, beleza? Então lembra que eu comentei sobre a tag neve aí na aula anterior? E eu disse, olha, a gente vai falar sobre essa tag em particular. Então a gente vai nessa aula construir uma barra de navegação. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu acredito muito que a gente vai conseguir revisar vários conceitos e ainda adicionar umas coisinhas novas aqui na construção dessa barra de navegação. Tranquilo? Então já queria convidar você aqui para a minha tela, beleza? Ó, então estou aqui no Visual Studio Code e agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo script, né? Mais uma vez a gente vai criar um novo código aqui HTML, eu vou chamar ele de barra de navegação.html. Veja que eu não coloquei C cedilha, não coloquei acento, beleza? Então, preza sempre por essa formatação no nome do arquivo, que é super importante, tá bom? E aí, ó, exclamação, coloquei aqui o tab, já fez o autocomplete e vamos só alterar aqui, ó, barra de navegação. E vamos para o nosso body, né? Lembrando que a gente já viu as tags semânticas. Lembra? A gente já viu todas aquelas tags semânticas lá? Então aqui eu não vou mais fazer aleatório, tá? Eu já vou seguir aquele padrão. A gente vai ter um header, por exemplo, né? Então o header é onde normalmente fica a barra de navegação, por isso eu já vou manter esse padrão, vou criar o header. Dentro do header eu vou usar o nav. Então aqui nada de diferente do que a gente já tinha visto antes. A questão é o que vem dentro da barra de navegação, Alisson. Então, para responder essa pergunta, vamos vir aqui, ó, no navegador. Vou entrar, inclusive, aqui no site da Let's Code. O que tem aqui no site da Let's Code na barra de navegação? A gente tem essa imagenzinha que aparenta ser um GIF, né, inclusive, aqui no canto esquerdo da barra. E aqui a gente tem, vamos pensar como uma lista, né? Uma lista de links, beleza? Então, é exatamente isso que eu vou fazer lá no HTML. Vamos seguir nessa estrutura? Então, ó, eu vou vir aqui dentro da minha tag nav e vou colocar, primeiro, uma imagem do lado esquerdo. Obviamente, pessoal, essa questão de esquerdo e direito é uma coisa que a gente não vai conseguir manter muito bem aqui por conta da estilização. A gente não vai utilizar CSS, vocês vão estudar CSS em um outro curso, né? Então aqui a gente vai focar realmente no conteúdo, tá? Que está dentro ali da barra de navegação. Então, primeiro, a imagem. Só que, pessoal, repara um detalhe interessante aqui nessa imagem, né? Ó, lá embaixo aparece o link da página da Let's Code, tá vendo? Então, essa imagem, ela tá dentro de um link, dentro de uma tag A. Então, já vou te mostrar como fazer isso também, que é relativamente simples, tá? Ó, você pode vir aqui, criar uma tag A, coloca um link qualquer. Normalmente, essa imagem que a gente chama de brand, né? Esse brand que a gente coloca aqui, ele leva para a página inicial da nossa aplicação. E a página inicial da nossa aplicação, a gente referencia normalmente com um barra, que é a página raiz, né? Então, a gente coloca uma barra aqui. Vocês vão ver que no nosso caso, o fato da gente colocar uma barra aqui vai levar para a raiz da nossa pasta, né? Lá no HTML. Mas já estou te mostrando essa prática aqui. Normalmente, quando a gente vai para a página inicial, a gente quer ir para a página inicial, a gente coloca para ele ir para o barra, que é a página inicial da nossa aplicação. Beleza? E aí aqui dentro da tag A, eu vou dar um Enter e vou jogar a imagem. Que imagem é essa? Bom, pode ser qualquer imagem, tá? Eu vou simplesmente vir aqui e pegar a imagem que a gente já salvou lá, ó. Images barra HTML logo. A descrição alternativa, logo do HTML. Então, tipo, não vou pegar uma imagem aqui, eu vou usar a que a gente já utilizou mesmo. E vou colocar uma largura para não ficar tão grande, 40 pixels, tá? 40 pixels já tá de ótimo tamanho, eu acredito. E eu já vou salvar. Deixa eu ver se eu já consigo abrir aqui pra gente já ir vendo, né? Como tá ficando a barra de navegação. Olha que legal, já tá ali nossa imagem, ficou muito pequena porque a imagem ela não é quadrada, né? Tinha esquecido desse detalhe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma altura de 40, pode ser? Então, ó, vou vir aqui, ó, até pra gente variar um pouquinho, altura 40, tá? Então quando eu atualizar aqui, já ficou um pouquinho melhor. Então essa seria a imagem de branding, né? Aquela imagem que fica ali no cantinho esquerdo da barra de navegação. Além dessa imagem, olha só, veja que ela tem um link, né? Isso aqui é bacana, né? Ela tem um link quando eu coloco o mouse em cima. Obviamente, nessa página aqui HTML, ela não vai levar para a página inicial, né? Ou, enfim, vai manter nessa página, supondo que essa fosse a nossa página inicial,
Mas ó, quando eu clico, o que que ela faz? Ela me leva para o disco C, né? Que é, na realidade, a raiz do meu sistema aqui, beleza? Então, depois a gente muda isso, a gente vai aprofundando aqui, vocês vão ver, vai ser bem bacana. A gente vai dar uma mudada nisso aqui mais adiante. Mas vamos continuar com a estrutura da nossa barra de navegação. Logo depois, você deve lembrar que eu mostrei para você que tem uma lista de links, não é verdade? Então, se tem uma lista, qual é a tag que eu vou utilizar? Bom, pode ser tanto o L quanto o L. Mas nesse caso aqui, pessoal, eu vou utilizar o L, tá? Porque uma lista não ordenada, tá? Então não faz diferença se tem os números ou se não tem. Se você quisesse utilizar o OL, também poderia. No CSS a gente vai ter que acabar tirando, né, essa numeração ou aquela bolinha que fica nos itens. Mas por enquanto a gente vai ter que trabalhar com a lista propriamente. Então eu vou criar aqui o L. E esse UL vai ter vários LIs. O que são os LIs? São os links. Então dentro de cada item, de cada LI, e aí até um detalhe, né? Esse LI eu não lembro de ter comentado com vocês, mas LI vem de List Item, ou seja, item da lista, né? Para ficar mais intuitivo, né? Então dentro de cada item da lista eu vou colocar o quê? Um link. Então aqui eu vou colocar um link, sei lá, vou colocar aqui Home, e ele vai me levar para qual página? Vou pensar aqui, tá? Eu vou colocar para barra de navegação.html, beleza? Ó, barra de navegação.html. Então olha que legal. Vai acompanhando aí, tá? Quando eu clicar em cima de Home, ele vai me mandar para esse arquivo HTML que eu já estou, beleza? Então, além de eu conseguir referenciar links da web, eu consigo referenciar arquivos que estão dentro do meu projeto. E eu vou explorar isso mais exatamente agora, olha só. Eu já vou sair desse List Item e vou para o próximo item da lista. No próximo item da lista, pessoal, eu vou colocar outra tag A, que vai me levar para outra página da minha aplicação. Que página é essa? Eu vou criar uma página falando sobre meu portfólio, por exemplo. Lembra do exemplo anterior? Então, eu vou criar uma página portfolio.html. Já vou vir aqui do lado, eu tenho que ter essa página, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo portfolio.html. E aí, dentro desse portfólio, eu vou criar um documento vazio aqui. Vou mudar aqui para PTBR, inclusive eu tenho que mudar lá no outro também, né? Portfólio, tá? E aqui dentro eu vou colocar só um H1, tá? Para a gente manter a boa prática, eu vou colocar aqui um main e dentro do main eu vou colocar aqui um portfólio, tá? Vou salvar. Vou deixar aberto por enquanto, tá? Inclusive eu vou deixar lado a lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar lado a lado. Consigo. Vou diminuir isso aqui um pouquinho, tá? E aí você consegue ter a noção do todo, né? Acho que vai acabar ficando mais legal. E aqui dentro, então acho que eu não vou deixar lado a lado não, tá, pessoal? Por quê? Porque o código vai acabar ficando muito espremido, né? Digamos assim. Então vou deixar o seguinte, ó. Você já gravou essa página do portfólio, só tem o nome portfólio dentro dela, somente, tá? E aí agora eu vou mandar para ela. Então nesse segundo link aqui, ó, eu vou dizer que o texto do link vai ser portfólio, tá? Portfólio, isso. E ele vai mandar para a página portfolio.html, beleza? E para a gente fechar, eu vou colocar outra tag A, que vai mandar para uma página chamada blog.html e o texto que vai aparecer é blog. Vou salvar. Pergunta, existe essa página blog.html? A gente já criou essa página antes aqui, ó, no nosso projeto? Não. Então, o que vai acontecer quando a página não existe? Vamos ver na prática? Vou voltar lá no navegador, vou atualizar aqui, ó, e veja, já tenho a minha lista de itens da barra de navegação, obviamente. Eu vou dar um zoom aqui, inclusive, né, para vocês poderem ver um pouco melhor. Então, vocês estão vendo que existem os itens, né, da barra de navegação, porém não está na formatação legal, né? Isso aqui a gente alteraria com CSS, tá? Então eu não vou me deter a esse detalhe nesse momento, mas vocês estão vendo que a estrutura já está se formando, né? E aí, ó, quando eu clico em Home, veja, ele atualiza a página, mas se mantém. Por que ele se mantém? Porque em Home eu disse para ele mandar para o arquivo barra de navegação.html, que é esse arquivo mesmo, né? O mesmo arquivo. Quando eu clico em portfólio, pessoal, olha que bacana. A gente tem aqui, ó, portfólio, a gente já foi para outra página, né? Então vou voltar aqui, ó, e agora eu vou clicar em blog. O que acontece? Não foi possível acessar esse arquivo, né? Traduzindo aqui, basicamente é isso, né? Ele não conseguiu acessar esse arquivo, tá?
Por quê? Porque esse arquivo não existe, a gente não criou esse arquivo. Então, eu poderia vir aqui e criar um arquivo blog.html, beleza? E aí, aqui eu poderia criar um main, tá? Que vai ter aqui um H1, blog. E aí, pessoal, olha que legal. Eu vou criar aqui um header também, tá? Ó, header. Opa, header. E dentro do header, eu vou colocar uma tag A que vai mandar para a página anterior. Olha que legal. Vou criar aqui barra de navegação. Navegação.html. E aí eu vou colocar aqui, ó, voltar para a home. Beleza? Vou salvar, aqui eu vou alterar para blog também, na verdade. Aqui a gente poderia alterar também para PTBR, né? Enfim, vocês estão vendo que eu não estou me pegando a todos esses detalhes aí, porque é bastante coisa, mas vou dar um refresh. Cliquei em home, se mantém na home. Cliquei em portfólio, foi para a página portfólio. Vou voltar, cliquei em blog, foi para a página blog, e se eu clicar nesse link que eu coloquei no header, ele volta para a página barra de navegação.html, que é essa página aqui. A única coisa que faltou, pelo que eu lembro aqui, né, ó, na barra de navegação, foi a gente alterar. Aqui a gente colocou barra, porque é o que normalmente a galera faz quando cria uma aplicação completa, mas nesse caso da gente, como a gente só tá com os HTMLs, então eu vou mandar ele para o barra de navegação.html mesmo. Então, ó, quando eu clicava antes, ele mandava para o C, né, para o disco C. Agora, se eu atualizar a página, quando eu clicar na logo, ele simplesmente dá um refresh na página. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu revisar bastante coisa, concorda? A gente reviu aqui o uso de tag A, que é a tag de link. Dentro da tag A, a gente tem uma imagem. A gente utilizou lista não ordenada, com vários itens, e dentro dos itens a gente tem tags A. Tá vendo como a gente está começando a combinar e aninhar as tags HTML? Isso é super comum quando você cria uma aplicação real, uma aplicação completa, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo da nossa aula, mas tem mais, beleza? Então te espero no nosso próximo vídeo.